Lei de Incentivo à Cultura, 3M, Prosa Press, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo apresentam Inspira, um podcast sobre os bastidores do documentário Inspira. A apresentação é da diretora do filme, Patrícia Travassos. A Júlia Rocha é uma médica, artista, ela é cantora também e se tornou influenciadora digital há alguns anos quando ela começou a publicar na internet, no Facebook, textos que relatavam as consultas médicas que ela tinha quando atendia no SUS. E ela relatava assim, com muita precisão também nas palavras, na escolha das palavras, conversas de tanta humanidade, tanta simplicidade, assim, de pessoas que estavam acostumadas a ser tão humilhadas e pouco consideradas e que sofriam demais, tinham a saúde muito precária e eram pouco enxergadas pelo sistema de saúde. Então, chegavam muitas vezes para só renovar a receita de remédio sem nem ao menos ser consultadas, né? E ela conta como os pacientes transformaram a visão de mundo dela. Então, ela publicou agora recentemente um livro que é até finalista do Prêmio Jabuti, chamado Pacientes que Curam. É a coletânea desses textos que ela publicou na internet, que são crônicas de consultas médicas. E ela anda por aí cantando sambas para conseguir relaxar um pouco da prática médica e segue atendendo. Não mais no SUS, hoje ela tem consultório. Mas ela é uma médica de família que então aprendeu a perceber todo o entorno, todo o contexto que aquela pessoa vive e que a saúde é resultado desse contexto, né? O cuidado mata a minha sede de justiça. Eu percebo que na minha prática só parece que eu estou fazendo coisas para os outros, mas na verdade eu estou fazendo para mim, para alimentar aquilo que faz sentido para mim. Mas também um cuidado com o outro e um cuidado com a natureza, de entender que a gente precisa passar por esse planeta deixando um rastro positivo, não um rastro de destruição de um monte de plástico que a gente produziu. Então, faz parte de todas essas reflexões fazem parte do que é para mim, do que representa para mim estar nesse ambiente, de ter, por exemplo, na casa da minha mãe, um fogão de lenha onde eu cozinho junto com ela, de ter a horta onde ela pega os temperos que a gente vai usar na comida, de poder acessar esse alimento que é produzido de uma forma ambientalmente sustentável e socialmente justa. Estar ali para saciar essa necessidade que é física, mas também que é de afeto, é um ponto importante para mim. A Júlia é mineira, então, obviamente, ela nos recebeu com muito pão de queijo na casa da mãe dela, com fogão a lenha já aceso logo de manhã. Estava a família toda dela reunida, o pai, a mãe, a filha e o marido, com esse fogão de lenha aceso e o pão de queijo. Antes de mais nada, a gente comeu pão de queijo mineiro. E aí também passamos muito tempo juntas, assim, conversando demais para entender todo esse ativismo que ela transformou a vida dela de médica. Ela se tornou também uma líder em causas antirracistas, em causas ligadas à igualdade de gênero, causas que ela abraçou depois de conhecer mais profundamente a realidade da periferia. Ela atendeu por muito tempo em Betim, num posto de saúde lá. Conheceu uma realidade que ela não imaginava que podia encontrar. Então, alguns textos são um relato muito chocante dessa realidade que pouca gente conhece. E é muito interessante da gente se relacionar com isso também, né? Entender como é que, às vezes, do alto dos nossos privilégios, a gente não enxerga o outro e as dificuldades que os outros têm em ter acesso a direitos que, para nós, são básicos, né? E é disso que ela fala. Dia após dia,
eu atendo uma legião de mulheres viúvas que comemoram de formas variadas a morte do marido. Não é uma comemoração feliz e sorridente, é comemoração com choro e mergulhada em lembranças dolorosas. São mulheres pobres, em sua maioria, que viveram uma vida de violações ao lado do marido. Uma vida de violências de todos os tipos, de abuso sexual, de chantagem financeira, de manipulação emocional, de isolamento, de cárcere. Foi um encontro gostoso. A água, cada personagem tinha a sua água, né? Então a gente fazia questão de tentar aproximá-los dessa água para que ficasse mais fácil, inclusive, essa linha narrativa. E a água que ela escolheu como dela, a gente estava em Minas. Minas não tem mar, né? Tem as lagoas e tal, mas não tem mar. Então mas ela sugeriu como a água dela um regador para cuidar da horta. Então o cuidado é a palavra central desse episódio, assim, da parte da Júlia. Ela que é uma médica do cuidado da família, do cuidado não só com o corpo, mas com a alma das pessoas e com esse contexto onde as pessoas estão inseridas, né? Então, e ela conta dessa mudança de perspectiva que ela teve no aprendizado. Ela fala, não era eu que curava o paciente, ele estava me curando. E é isso, o livro dela chama Pacientes que Curam. Ela escolheu também umas músicas para cantar pra gente que a gente achou que tinham tudo a ver, né? Então, com minha dor não se brinca, já disse que não. Com minha dor não se brinca, já disse que não. Já disse que não. Então é uma médica cantando a dor. E eu perguntei para ela, tem muita dor de saudade no consultório? E ela falou, tem. Aí ela relata uma série de dores que a população tem saudade. Saudade dos direitos, saudade de um sistema de saúde que atenda realmente as pessoas, saudade de um sistema de transporte que não humilha as pessoas, saudade de segurança, saudade de educação, saudade disso, daquilo outro. Então, quer dizer, ela tem um olhar muito grande, não é a cura, não é a dor do corpo, né? É uma médica que fala cuida muito além disso, né? Então, ela passou a ser uma ativista dos direitos, sabe? Dessa população que ela atendia, porque ela percebia o quanto era precário a questão de saneamento básico, ou a alimentação, ou acesso a transporte, acesso à saúde, acesso a tudo. E tudo está muito conectado também, né? Então, ela fala muito disso. E se a dor é de saudade e a saudade é de matar? Olha, tem muita dor de saudade. Eu vou dizer saudade de tudo. Tem saudade dos amores, dos afetos, né? Mas tem saudade dos direitos também. Né? Assim, as pessoas que hoje estão adoecidas de tanto trabalhar ou de tanta pobreza, de tanta miséria, elas têm saudade de um mundo que possivelmente elas nem conheceram direito, mas elas têm saudade dessa vida que tem mais alegria, que tem mais tempo para os filhos, que tem um trabalho menos adoecedor, né? Assim, saudade de um transporte público que elas ainda não conhecem, eficiente, que cuida delas, saudade de acesso à saúde e educação, saudade de ter uma política de segurança pública que não seja uma política contra pobres, né? De criminalização da pobreza, saudade de poder andar no seu território sem ser agredida por um policial. Eu acho que tem saudade de tudo, saudade de poder expressar sua cultura, sua espiritualidade. Saudade é uma palavra que permeia os atendimentos, com certeza. O nosso encontro foi em Belo Horizonte, na casa da mãe dela, ali do lado do forno a lenha, com um cafezinho, pão de queijo mineiro. E depois a gente seguiu para Betim, depois do almoço, assim, a gente foi para Betim para mostrar mesmo essa realidade que ensinou tanto para ela, né? E ela foi reencontrar alguns pacientes que ela até hoje tem contato.
Então a gente acompanhou ela nesse encontro, porque o médico de família, ele vira quase da família mesmo, né? Ele entra na intimidade das pessoas, ele acompanha por um tempo, muito mais do que um sintoma, uma dor, ele acompanha a história, né? Ele vê um filho nascer, ele vê as pessoas crescendo, evoluindo, envelhecendo. E a gente visitou alguns dos pacientes dela para ver, inclusive, essa relação que ela estabeleceu com eles e de muita gratidão, assim, que a gente percebe. Às vezes a gente sente essa necessidade de saber como é que está a realidade, a convivência ali na casa do paciente. E isso muda bastante o olhar que a gente tem da dinâmica familiar, da dinâmica social, dos recursos que aquela família tem para poder lidar com o adoecimento. Faz toda a diferença. A visita domiciliar é uma ferramenta muito importante para o médico de família. Só volta lá? Tá. Ei, gente! Tudo bem? Como é que tá a alimentação, o apetite? Bem, tô comendo bem, tomo café da manhã, né? Antes do almoço eu ainda como mais alguma coisa, almoço, janto, não como coisa pesada não. Coisa boa. Né? Eu lembro que da última vez que a gente encontrou, a gente estava preocupado porque a senhora tinha perdido uns quilinhos, né? Uhum. E agora eu tive a impressão de que você recuperou eles, né? Tá, você continua fazendo as caminhadas? Continuo. Para cada paciente muda um pouco o que é o nosso olhar dentro da visita domiciliar. Para um idoso que às vezes passa uma grande parte do dia sozinho, porque os filhos, que são os principais cuidadores, eles estão trabalhando, vale a pena a gente olhar se essa pessoa está tendo acesso à água facilitado, se ela consegue preparar o próprio alimento, como é que estão as condições do ambiente, tudo isso faz diferença. Eu acho que a gente tem muito mais o que aprender do que a ensinar. Eu acho que a ideia de poder escutar mais do que ser ouvido, a forma de olhar para o mundo de um jeito mais generoso, eu considero que eu fui curada assim, por essa convivência tão íntima, tão profunda, de tantas nuances e de tantas emoções, trouxe para mim um olhar para o mundo que eu jamais teria se não fosse por eles, se não fosse através dos ensinamentos que eu recebi deles. Então eles me curaram, de certa forma, dessa cegueira, né? Eu era incapaz de enxergar uma realidade que era escancarada para mim, mas que de algum modo eu me protegia através dos meus privilégios, dos meus direitos assegurados, me protegia de ver essa realidade. E fui ainda bem, a tempo, curada por essa convivência tão amorosa, tão generosa por parte deles. Ela tem um sorriso no rosto o tempo inteiro, ao mesmo tempo ela mostra uma força muito grande. Então ela percebeu que ao longo dessa jornada aí de publicação e de crescimento de seguidores nas redes sociais, ela foi ganhando muita força para agir mesmo. Então, ela recebia algum paciente que tivesse eventualmente com dificuldades para comer, até com fome mesmo. Então, ela iniciava uma campanha para arrecadar cesta básica, para doar alimento. E ela percebeu, num primeiro momento, era muito sozinha, né? Ela acionava as redes dela de contato e pedia doações. E aí depois ela foi se associando a cooperativas, ela foi criando um coletivo de mulheres para isso se tornar algo realmente recorrente, não ser uma ação isolada, não ser uma cesta básica que vai resolver a questão dessa semana, mas que aquela pessoa vai por algum tempo, enquanto tiver necessidade, ter um apoio, ter onde buscar ajuda, sabe? Então, ela tem esse trabalho ligado à arrecadação de alimentos e tal, mas ela tem também uma voz muito forte em relação à colocação de DIU em mulheres para evitar gravidez. Ela percebeu que era um problema muito sério nas comunidades onde ela atendia. Então, ela tem uma voz de levar informação, de levar consciência, de dar apoio também, né? Dar um primeiro passo, assim, propor uma solução, muito legal. Eu não sei se é perceptível para as outras pessoas. É? Mas eu percebo assim que eu mudei muito como médica. A Gabi
ela me transformou numa outra pessoa. Eu tinha uma visão da maternidade que era completamente ignorante, assim, da realidade. E depois que ela veio, eu entendi tanta coisa, tanta ficha caiu, né, Bibi? Eu mudei minha forma de atender as minhas pacientes gestantes no pré-natal. Eu mudei minha forma de conversar com elas sobre maternidade, sobre parto, sobre aleitamento. Eu percebi o quanto de direito é preciso para que elas pudessem seguir as recomendações mais básicas que eu dava. Tipo assim, amamente seu filho até os 6 meses. Como? Se a licença maternidade é de 4 meses. Assim, e como se a maioria nem emprego formal tem? Doutora, é normal a criança ficar tentando comer terra, tijolo, essas coisas? Pensei em silêncio. Se ela estiver passando fome, anêmica, desnutrida, sim. Foi uma consulta muito triste. A mãe seguia dando o peito para o filho, contrariando todas as estatísticas, já que grande parte das mulheres nessas condições desmamam seus filhos muito cedo. Durante os 20 minutos em que estivemos juntas, a criança subiu no seu colo e mamou umas 6 vezes. Era isso ou terra. Eu escrevia porque eu achava aquela história grande demais para ficar só ali. Eu achava que aquilo era muito importante. Eu achava que muitas pessoas precisavam saber que aquilo acontecia. A gente no SUS, nas unidades básicas de saúde, especialmente nas unidades onde a gente encontra com pessoas mais vulnerabilizadas, a gente cuida de pessoas humilhadas. Esse processo de cuidar da saúde de pessoas que são cotidianamente humilhadas é um desafio intenso. Porque antes de começar a falar de pressão alta, diabetes, asma, bronquite, a gente precisa dizer para essas pessoas que, primeiro, elas são dignas daquele cuidado que está sendo prestado. Primeiro, elas têm que se enxergar como seres humanos, porque elas são tão desumanizadas, tão coisificadas, tão nadificadas o tempo todo, a vida toda, todos os dias, que elas chegam para a gente como se a gente fosse o detentor de um conhecimento e elas lá embaixo fossem quem precisa receber aquele conhecimento. Não é uma troca plana. Enxergar essas coisas do ponto de vista de quem precisa prestar um cuidado, que é apenas médico, ou seja, técnico, né? Eu tenho um escopo de ação. É impossível. Como é que você vai cuidar da saúde de uma pessoa que não tem comida? É muito básico que a gente precisa e a gente encontra isso muito mais do que a gente imagina. Doutora, eu vim para ver a dor de cabeça, pegar um relatório para perícia. E tem uma dor aqui nesse braço, dor nas vistas. Sinto um aperto aqui, ó. E passou a mão sobre o coração. Tem mais coisa, mas não tô lembrando. Meu cabelo tá caindo, tô dormindo muito. Não sei se é do aneurisma. Deixei que falasse e ela continuou. Consultei o neurologista, só pedi o exame e passou o remédio de comprar. Não tenho dinheiro. Cortaram meu benefício, mandaram eu voltar a trabalhar. Mas como, doutora, como? Por mais que ela seja conhecida hoje pelos textos, né, que ela publica, por ser médica, a gente descobre que ela é cantora, a gente descobre que ela escreve tão bem, que ela tem esse ativismo. Então, os nossos personagens, eles são eles têm muito mais do que uma face, né? Eles são completos, assim, e eles explicam muito o que eles buscam com isso. Então, tem uma fala da Júlia que eu gosto muito, que ela explica que a medicina é muito prática e a medicina busca soluções e a música levanta perguntas para ela. Então, quando a gente começa a entender que a gente não é um só, né, que a gente tem várias versões de nós mesmos, a gente começa a olhar também o mundo com diferentes perspectivas. Então, é essa diversidade dentro da gente mesmo. Né? A música traz para mim uma conexão com aquilo que não é tão concreto, sabe? A medicina tem aquela dureza, a prática é muito objetiva, você precisa dar soluções, trazer soluções. E a música ela não se importa com a solução, ela quer trazer a pergunta. Se equilibram, né? Tanto a escrita como a música, elas se equilibram com a medicina. E aí eu acho que eu consigo sobreviver nessa história que é, essa confusão que é ser médica e ser cantora. As pessoas acham o máximo, né? Nossa, que legal.
E eu falo, meu Deus, não faça isso com a sua saúde. Já não tens tantas verdades. A Júlia conta que o segredo da consulta dela, e que a gente percebe mesmo pelos relatos dela, ela ouve o paciente. Mas aí você imagina, puxa, como é que faz isso no SUS, né? As consultas tão rápidas. Ela fala, bastam 3 minutos. Você faz uma pergunta e não interrompe esse paciente por 3 minutos. Deixa ele falar. Em algum momento vai ter o silêncio, porque ele vai te contar do sintoma que ele acha, a dor que ele está sentindo, que ele acha que é o que levou ele àquele consultório. Mas se você deixa que o silêncio aconteça e ele retome a história por si, ele vai te dar um contexto que muitas vezes pode ser a causa dessa dor que ele está sentindo. Então, ele vai te contar o que está passando em casa, vai te contar algum problema que ele está vivendo, alguma dor que não é física, né? Esse ouvido atento, deixar, inclusive, ouvir o silêncio, sabe? Muito legal. Quando vira aquela chavinha que você fala assim, olha, esse mundo que você achava que existia não existe. Esse mundo justo onde as pessoas são... ou têm, ou conquistam conforme seus méritos, ele não existe. É muito chocante e dói. Minha mãe mesmo é prova, porque às vezes eu chegava de um plantão, eu chorava assim, e nesse quintal aqui, né, eu não tinha nem casado ainda. Pra mim isso nunca entrou na minha cabeça. Eu acho que foi por aí que eu fui me tornando o ser político que eu sou hoje. Foi... contemplando essa realidade e dizendo, cara, eu não posso me acostumar. Não é possível que eu tenha que me acostumar a isso. Eu sonho com uma sociedade que coletivize essa responsabilidade. Dou um duro danado, meu orçamento está sempre apertado, mas tenho fé, sei que vai melhorar. Eu percebo que a potência da gente, embora a gente se inspire individualmente, essa potência ela é essencialmente coletiva. Eu acho que o papel da inspiração é esse, a gente inspira indivíduos, mas esses indivíduos, ao se conectarem, eles vão ser muito mais fortes, né? Assim, eles vão criar uma potência que eu não sei nem onde que isso pode dar. A gente organizado, né, como povo organizado, a gente pode coisas que até Deus duvida. Eu vou curtir meu samba, vou esquecer de tudo, vou escutar o surdo, cavaco, pandeiro, tantã e o tamborim. O samba traz sorriso, o samba me liberta, é a pedida certa pra qualquer tristeza no peito chegar ao fim. Não, dava vontade, assim, de ficar lá, ouvindo ela cantando, o Átila tocando, ela chamou um outro músico, a filha fofa dançando, a mãe canta também, e veio cantar pra gente. Então, foi uma delícia. No fim, a equipe inteira almoçou lá nesse... Eles são muito acolhedores, né? Os mineiros são uma delícia. E esse encontro foi, assim, também muito especial. Durou, horas e horas e horas. A gente ficava realmente intensamente mergulhado em cada personagem e tentando vivenciar esse dia e essa pluralidade de cada um, assim, sabe? Tentando entender esses diferentes aspectos da vida deles. Então, o atendimento, a música... o cuidado, a família, de onde vem, né? Vem da família, vem dessa criação, vem desse contato com as diferenças, né? Do contato com a realidade, do ouvido atento, do olhar atento. É isso. Uma delícia ouvir. É a pedida certa pra qualquer tristeza no peito chegar ao fim. O podcast Inspira foi realizado através da Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio 3M. Realização Prosa Press. Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.